melhores. Este caso remonta ao início do século XX e permanece até hoje como um dos episódios mais intrigantes envolvendo desaparecimento infantil e possível erro de identidade. Trata-se de uma história real ocorrida na França, em 1922, que combina elementos de mistério, falhas investigativas e limitações científicas da época. Mais do que o simples desaparecimento, o caso chama atenção pela complexidade dos acontecimentos que se seguiram e pelas dúvidas que nunca foram completamente esclarecidas. No centro dessa narrativa está uma criança de apenas 2 anos de idade, que desaparece de forma aparentemente inexplicável em uma região rural isolada. Em contextos como esse, onde o acesso à informação era limitado e os recursos de investigação eram escassos, cada detalhe ganhava um peso significativo. O desaparecimento de uma criança tão jovem mobilizou não apenas a família, mas também toda a comunidade rural, evidenciando o impacto emocional e social desse tipo de ocorrência. O que torna esse caso particularmente incomum, no entanto, não é apenas o sumiço da criança, mas o que acontece semanas depois. A centenas de quilômetros de distância do local do desaparecimento, uma outra menina encontrada em circunstâncias suspeitas. Essa criança apresenta características físicas extremamente semelhantes à menina desaparecida, o que leva à possibilidade de se tratar da mesma pessoa. A identificação, feita de forma visual e baseada na percepção dos familiares, levanta uma série de questionamentos, especialmente considerando o estado em que a criança foi encontrada. A partir desse ponto, a narrativa deixa de ser apenas um caso de desaparecimento e passa a envolver dúvidas profundas sobre a identidade. A criança encontrada não reconhece os pais, não responde como o esperado e apresenta diferenças que geram desconfiança. Ainda assim, diante da ausência de métodos científicos mais avançados, como exames de DNA, a confirmação da identidade baseava-se essencialmente em reconhecimento visual e suposições. Esse cenário evidencia uma fragilidade importante no sistema de investigação da época. Sem ferramentas modernas de perícia, decisões cruciais eram tomadas com base em evidências limitadas, o que abria espaço para erros potencialmente irreversíveis. Além disso, fatores culturais e sociais como barreiras linguísticas e preconceitos também influenciavam diretamente o andamento das investigações. Ao longo desse caso, surgem elementos ainda mais perturbadores, que ampliam o mistério e dificultam qualquer conclusão definitiva. Descobertas posteriores colocam em dúvida tudo aquilo que parecia já ter sido resolvido, transformando a história em um enigma que atravessa gerações. Dessa forma, o caso não se resume apenas ao episódio isolado do passado, mas levanta reflexões mais amplas sobre justiça, identidade e limites do conhecimento humano em determinadas épocas. Ele convida a análise crítica sobre situações semelhantes a seriam tratadas hoje e até que ponto a tecnologia moderna poderia alterar completamente o desfecho de uma história como essa. Para compreender plenamente os acontecimentos desse caso, é fundamental analisar o contexto em que ele ocorreu. A história se passa na região da Bretanha, no noroeste da França, mais especificamente em uma pequena aldeia chamada Goaz-Aludo. No início da década de 1920, essa área era caracterizada por seu isolamento geográfico e por uma forte preservação de tradições locais, o que a tornava bastante diferente dos grandes centros urbanos franceses da época. Goaz-Aludo era uma comunidade rural, composta por poucas famílias que viviam essencialmente da agricultura e de atividades relacionadas ao campo. As condições de vida eram simples, a infraestrutura limitada e o pouco acesso a serviços públicos. A eletricidade ainda não estava amplamente disponível, e muitos dos recursos considerados básicos hoje simplesmente não existiam ali. Esse isolamento contribuía para uma dinâmica social muito fechada, onde praticamente todos os moradores se conheciam e compartilhavam costumes semelhantes. Outro fator importante era o clima da região. A Bretanha é conhecida por suas temperaturas mais baixas, ventos constantes e alta umidade, o que reforça a sensação de um ambiente mais rígido e, em certos aspectos, hostil. Esse cenário influenciava diretamente o modo de vida da população, que precisava se adaptar às dificuldades impostas pelo ambiente natural. Um dos elementos mais relevantes nesse contexto é a questão linguística.
Embora a França já fosse um país unificado sob o idioma francês, muitas regiões mantinham línguas e dialetos próprios. Na Bretanha, o bretão era amplamente utilizado pela população local, especialmente nas áreas rurais. Essa língua celta era o principal meio de comunicação entre os moradores da aldeia, enquanto o francês era utilizado principalmente em contextos oficiais e administrativos. Essa diferença linguística teve um impacto significativo no desenrolar do caso. A família envolvida, assim como grande parte da comunidade, falava predominantemente bretão. Apenas o pai possuía algum domínio do francês, o que limitava a comunicação com autoridades externas como policiais e investigadores. Essa barreira dificultava a transmissão precisa de informações, podendo gerar mal-entendidos e comprometer a eficácia das buscas e da investigação. A família central da história era composta por François e Marianne, um casal com 8 filhas. Como muitas famílias rurais da época, eles viviam de forma modesta e dependiam do trabalho coletivo para sua subsistência. A rotina era marcada por tarefas agrícolas e cuidados domésticos, com pouca margem para mudanças ou eventos inesperados. Nesse tipo de ambiente, qualquer acontecimento fora do comum rapidamente se tornava assunto de toda a comunidade. O desaparecimento de uma criança, portanto, não era apenas uma tragédia familiar, mas um evento que abalava profundamente todos ao redor. A proximidade entre os moradores fazia com que todos se sentissem, de certa forma, envolvidos na situação. Além disso, o isolamento da região também implicava em uma resposta mais lenta das autoridades. A ausência de meios de comunicação rápidos e a distância dos centros urbanos dificultava a mobilização de recursos mais amplos para lidar com o caso. Isso reforça a ideia de que muitos dos esforços iniciais dependeram quase exclusivamente da própria comunidade local. Dessa forma, o contexto histórico e geográfico não apenas serve como um pano de fundo, mas desempenha um papel central na forma como os acontecimentos se desenrolam. Ele ajuda a explicar as limitações enfrentadas, as decisões tomadas e principalmente as dificuldades que contribuíram para que o caso permanecesse envolto em mistério por tanto tempo. O desaparecimento da criança ocorreu em 6 de abril de 1922, em um dia que até então seguia a rotina comum da família. Como era habitual em comunidades rurais da época, as crianças costumavam brincar ao ar livre, muitas vezes sem supervisão constante, já que os adultos estavam ocupados com tarefas domésticas e agrícolas. Nesse contexto, a ausência momentânea de uma criança não era imediatamente interpretada como algo alarmante. Pauline, com apenas 2 anos de idade, estava brincando nas proximidades da casa quando desapareceu. O detalhe que mais chama atenção é o intervalo de tempo até que sua ausência fosse percebida. Somente no final do dia, durante o jantar, a mãe notou que a filha não estava presente. Esse atraso na percepção do desaparecimento reduziu significativamente as chances de localizar a criança rapidamente, especialmente considerando a vulnerabilidade de alguém tão jovem. Assim que a ausência foi confirmada, iniciou-se uma busca intensa na região. A mobilização foi imediata e contou com a participação de cerca de 150 moradores da aldeia e arredores. Armados com lanternas e guiados pela urgência da situação, os voluntários vasculharam campos, trilhas, áreas de mata e qualquer local onde a criança pudesse estar. As buscas se estenderam pela noite, refletindo o desespero coletivo diante da possibilidade de um desfecho trágico. Durante esse processo, o clima de tensão aumentava à medida que nenhuma pista concreta era encontrada. Em contextos como esse, era comum que suspeitas surgissem rapidamente, muitas vezes baseadas em preconceitos ou suposições pouco fundamentadas. Na época, havia um forte estigma contra grupos itinerantes, frequentemente acusados sem evidências de envolvimento em desaparecimento de crianças. Esse tipo de narrativa, embora recorrente, muitas vezes desviava o foco de investigações mais objetivas. Paralelamente, surgiram suspeitas mais específicas. Um dos nomes que ganhou destaque foi o de Christopher Kerman, um vendedor ambulante que havia passado pela propriedade da família no mesmo dia do desaparecimento. Ele chegou a tomar café com os pais da criança, o que o colocava diretamente no contexto dos acontecimentos. Além disso, seu histórico pessoal era considerado duvidoso, o que aumentou ainda mais a desconfiança sobre seu possível envolvimento. Apesar disso, as evidências contra eles eram circunstanciais.
não havia provas concretas que confirmassem sua participação no desaparecimento, apenas a coincidência de sua presença no local e sua reputação questionável. Ainda assim, em um cenário com poucos recursos investigativos, esse tipo de suspeita ganhava força e influência. As autoridades locais também foram acionadas, mas enfrentaram dificuldades significativas. Já mencionada barreira linguística complicava a coleta de depoimentos e a falta de métodos técnicos avançados limitava a capacidade de análise. Sem registros detalhados, sem perícia moderna e sem meios eficientes de comunicação, a investigação avançava de forma lenta e muitas vezes imprecisa. Com o passar dos dias, a esperança de encontrar Pauline com vida começava a diminuir. A ausência de pistas concretas transformava o caso em um mistério cada vez mais difícil de resolver. Ainda assim, a comunidade continuava mobilizada, demonstrando tanto solidariedade quanto apreensão diante de um evento que rompia completamente com a normalidade local. Esse momento marca o início de uma investigação cercada por incertezas, onde o esforço coletivo contrastava com a limitação dos recursos disponíveis, criando as condições para que o caso evoluísse de forma ainda mais complexa nos desdobramentos seguintes. Cerca de um mês após o desaparecimento de Pauline, quando as buscas já apresentavam novos avanços e a esperança da família começava a se enfraquecer, surge um desenvolvimento inesperado que mudaria completamente o rumo do caso. Na cidade de Cherbourg, acho que é mais ou menos Cherbourg, o nome assim da cidade, localizava a aproximadamente 400 km de distância da aldeia de Goaz-Aludu. Uma situação incomum chamava a atenção das autoridades locais. Uma mulher é flagrada tentando abandonar uma criança pequena. A circunstância do abandono levando suspeitas imediatas, levando a intervenção das autoridades. A criança, uma menina loira de olhos azuis, apresentava características físicas que rapidamente despertaram interesse, especialmente após a divulgação do caso do desaparecimento ocorrido semanas antes na Bretanha. A notícia se espalha e, eventualmente, chega até a família de Pauline. Ao tomarem conhecimento da existência dessa criança encontrada em Cherbourg, os pais são apresentados a uma fotografia da menina, com base nessa imagem. Eles afirmam reconhecer a filha desaparecida. Essa identificação, feita de maneira visual e emocional, era um procedimento comum na época, já que não existiam métodos científicos confiáveis para a confirmação de identidade, como exames genéticos. Diante da possibilidade de reencontrar a filha, a família se desloca até Cherbourg para verificar pessoalmente a situação. Ao chegarem, confirmam a identificação. Para eles, aquela criança era Pauline. A decisão de levá-la de volta para casa é tomada, marcando um momento que, à primeira vista, poderia ser interpretado como um desfecho positivo de uma tragédia. No entanto, à medida que a convivência com a criança se inicia, começam a surgir elementos que geram dúvida e desconforto. A menina apresenta sinais evidentes de desnutrição e parecia fisicamente menor do que o esperado para sua idade. Além disso, seu comportamento não correspondia ao que os pais lembravam da filha. Um dos pontos mais inquietantes era o fato de ela não reconhecer os próprios pais, nem demonstrar familiaridade com o ambiente doméstico. Outro aspecto relevante era a ausência de comunicação verbal. A criança não falava, o que dificultava ainda mais qualquer tentativa de confirmação por meio de interação. Considerando o contexto traumático que ela possivelmente havia vivido, alguns poderiam interpretar esse silêncio como um resultado de choque emocional. No entanto, também levantava a hipótese de que aquela poderia não ser a mesma criança. A situação se tornava ainda mais complexa devido à barreira linguística já existente na época. Caso a criança tivesse passado por um período em outro ambiente, com outro idioma predominante, isso poderia explicar parte das dificuldades de comunicação. Ainda assim, a ausência total de reconhecimento levantava questionamentos difíceis de ignorar. Apesar dessas inconsistências, a família opta por aceitar a criança como sendo Pauline. Essa decisão pode ser compreendida dentro de um contexto emocional extremamente delicado, onde a necessidade de acreditar no reencontro se sobrepunha às dúvidas. Além disso, sem recursos técnicos para contestar essa identificação, restava apenas confiar na percepção dos envolvidos. Esse momento representa um ponto de inflexão no caso.
O que antes eram desaparecimentos sem respostas passa a incorporar uma nova camada de complexidade. A possibilidade de erro de identidade. A presença de uma criança que pode ou não ser Pauline introduz incertezas profundas e prepara o terreno para os acontecimentos ainda mais perturbadores que seriam descobertos posteriormente. Quando a situação já parecia, ao menos parcialmente, resolvida com o retorno da suposta Pauline, a casa da família, um novo acontecimento surge de forma inesperada e transforma completamente o caso. Esse momento marca o ponto mais perturbador de toda a narrativa, introduzindo elementos que aprofundam ainda mais o mistério e colocam em dúvida tudo o que havia sido aceito até então. Algum tempo após a chegada da criança encontrada em Cherbourg, um ciclista que passava por uma estrada próxima à propriedade da família faz uma descoberta chocante. A poucos metros da via, em uma área relativamente próxima à fazenda onde Pauline havia desaparecido, ele encontra restos mortais humanos. A localização do achado é particularmente significativa, pois contrasta com a ideia de que a criança poderia ter sido levada para longe logo após o desaparecimento. As autoridades são acionadas, e a análise inicial do local revela detalhes extremamente inquietantes. O corpo encontrado estava em condições que dificultavam a identificação imediata. Faltavam partes fundamentais, como a cabeça, as mãos e os pés. Essa ausência não apenas impedia um reconhecimento visual direto, mas também sugeria uma possível tentativa deliberada de ocultar a identidade da vítima. Ao lado dos restos mortais, outro elemento chama a atenção. Roupas que foram identificadas como pertencentes a Pauline estavam cuidadosamente dobradas. Esse detalhe específico levanta questionamentos importantes. A organização das roupas não condiz com um cenário típico de acidente ou ataque animal, sugerindo a possível intervenção humana no ocorrido. Esse tipo de arranjo indica um comportamento intencional, o que reforça a hipótese de crime. Diante dessas evidências, a conclusão mais imediata seria a de que aqueles restos mortais pertenciam à verdadeira Pauline. Se isso fosse confirmado, significaria que a criança levada para casa anteriormente não era de fato a filha desaparecida. No entanto, mais uma vez, a limitação dos métodos investigativos da época impediam qualquer confirmação definitiva. Sem exames forenses avançados, como análise de DNA ou técnicas modernas de identificação, restava apenas trabalhar com suposições baseadas em indícios incompletos. Como a situação já não fosse suficientemente complexa, um segundo achado torna o caso ainda mais intrigante. Próximo ao local onde os restos mortais foram encontrados, também é descoberto um crânio humano que, segundo análises iniciais, pertencia a um homem adulto. A presença deste segundo elemento adiciona uma nova camada de mistério à investigação. A grande questão que surge a partir disso é: qual a relação entre esse crânio e o corpo encontrado? Seria coincidência ou haveria uma conexão entre os dois? Surpreendentemente, esse aspecto não recebeu a devida atenção por parte das autoridades. Não havia um aprofundamento significativo na tentativa de identificar a origem do crânio ou de estabelecer possíveis vínculos com o caso principal. Essa aparente negligência levanta dúvidas sobre a condução da investigação. Em um cenário já marcado por limitações técnicas e dificuldades logísticas, a falta de interesse em explorar pistas potencialmente relevantes contribui para que o caso permanecesse sem um desfecho. Cada nova descoberta, em vez de trazer respostas, parecia apenas ampliar o número de perguntas. O impacto dessa revelação foi profundo. A possibilidade de que a verdadeira Pauline estivesse morta desde o início muda completamente a interpretação dos eventos anteriores. Ao mesmo tempo, reforça a incerteza sobre a identidade da criança que havia sido acolhida pela família. Esse momento representa o auge do mistério, onde múltiplas linhas de interpretação se cruzam e nenhuma delas pode ser confirmada com segurança. A descoberta dos restos mortais não encerra o caso, mas o torna ainda mais enigmático, consolidando-o como um dos episódios mais inquietantes e inexplicáveis da sua época. Diante de todos os acontecimentos e da ausência de respostas definitivas, o caso passou a ser interpretado por meio de diferentes teorias, muitas delas baseadas em suposições construídas a partir de evidências fragmentadas. A falta de recursos investigativos adequados na época contribuiu para que nenhuma hipótese pudesse ser confirmada com segurança.
abrindo espaço para múltiplas interpretações. Uma das teorias mais discutidas é a chamada hipótese de troca de crianças. Segundo essa linha de pensamento, a menina encontrada em Cherbourg não seria Pauline, mas outra criança com características físicas semelhantes. Essa possibilidade ganha força principalmente pelas inconsistências observadas após o retorno da menina à família. A ausência de reconhecimento dos pais, o comportamento diferente e a falta de comunicação verbal, esses elementos sugerem que, apesar da semelhança física, poderia se tratar de outra criança. Dentro dessa mesma perspectiva, surge uma variação ainda mais complexa. A ideia de que a troca teria sido intencional. De acordo com essa hipótese, uma família de maior poder aquisitivo poderia ter substituído uma criança morta por outra, com o objetivo de encobrir um acidente ou evitar consequências legais e sociais. Nesse cenário, o corpo encontrado próximo à fazenda poderia ser o da verdadeira Pauline, enquanto a criança levada para casa seria parte de uma tentativa de ocultação. Essa teoria, embora não comprovada, tenta explicar alguns dos elementos mais intrigantes do caso, como o estado do corpo encontrado e a organização das roupas ao lado dos restos mortais. A ausência de partes do corpo, como cabeça e extremidades, pode ser interpretada como uma tentativa deliberada de impedir a identificação, reforçando a ideia do encobrimento. Outra linha de interpretação considera a possibilidade de erro genuíno por parte da família. Em um contexto emocional extremamente fragilizado, os pais poderiam ter projetado na criança encontrada a esperança de reencontrar a filha desaparecida. A identificação baseada apenas em uma fotografia e em observação direta, sem qualquer método científico de confirmação, aumenta significativamente o risco de equívoco. Além disso, fatores como desnutrição, trauma psicológico e possível exposição a outro ambiente poderiam explicar algumas das diferenças observadas no comportamento da criança. Nesse caso, a menina poderia até ser Pauline, mas profundamente afetada pelas circunstâncias que viveu após o desaparecimento. Ainda assim, essa hipótese não responde de forma satisfatória à descoberta dos restos mortais. O achado do crânio masculino próximo ao local também permanece sem explicação dentro de todas as teorias. Sua presença poderia indicar a ocorrência de outros eventos não relacionados diretamente ao desaparecimento, ou até mesmo sugerir que o caso era mais amplo do que inicialmente se imaginava. No entanto, a falta de investigação aprofundada sobre esse elemento impede qualquer conclusão consistente. Independentemente da teoria considerada, todas convergem para um ponto em comum. A limitação dos meios disponíveis na época foi determinante para que o caso permanecesse sem solução. A inexistência de exames de DNA, de técnicas modernas de perícia e de sistemas eficientes de registro dificultou a construção de uma narrativa conclusiva baseada em evidências sólidas. Por fim, o destino da menina encontrada em Cherbourg adiciona um tom ainda mais trágico à história. Após um período com a família, ela foi encaminhada para um orfanato. Relatos indicam que, com o tempo, começou a falar bretão, o que reabre questionamentos sobre a sua verdadeira origem. No entanto, sua morte precoce causada por sarampo encerra qualquer possibilidade de esclarecimento futuro por meio de seu testemunho. Assim, o caso permanece como um enigma histórico, marcado por dúvidas que resistem ao tempo. Ele ilustra não apenas uma possível falha de identificação de uma criança, mas também os limites da justiça e da investigação em um período onde a verdade dependia, em grande parte de percepções e circunstâncias, que até hoje não há uma resposta definitiva, apenas hipóteses que tentam dar sentido a uma história profundamente inquietante. Após todos os acontecimentos que colocaram em dúvida a identidade da menina encontrada em Cherbourg, a situação dessa criança tomou um rumo igualmente incerto e, em muitos aspectos, trágico. Inicialmente, acolhida pela família que acreditava ter reencontrado Pauline, ela passou a viver naquele ambiente cercada por expectativas, dúvidas e uma forte carga emocional. Nos primeiros momentos após o seu retorno, a permanência da menina na casa dos Picard foi marcada por tentativas de adaptação. A família, especialmente os pais, buscavam estabelecer vínculos afetivos e recuperar uma relação que, teoricamente, já existia antes do desaparecimento. No entanto, as dificuldades observadas desde o início continuaram presentes.
a criança não demonstrava reconhecimento claro dos familiares, nem reagia de maneira consistente a estímulos que em tese deveriam lhe ser familiares. Esse distanciamento comportamental contribuía para o aumento das incertezas. Mesmo assim, é importante considerar o contexto psicológico em que a menina se encontrava. Caso tivesse passado por situações traumáticas como abandono, deslocamento forçado ou convivência com desconhecidos, seria natural apresentar sinais de retratação, confusão e dificuldade de interação. Ainda assim, esses fatores não eram suficientes para eliminar completamente a suspeita sobre sua identidade. Com o passar do tempo e diante das dúvidas persistentes, a permanência da criança com a família começou a ser questionada. Em algum momento decidiu-se que ela seria encaminhada para um orfanato. Essa decisão pode ter sido influenciada tanto pela falta de confirmação sobre sua identidade, quanto pelas dificuldades práticas e emocionais de mantê-la no ambiente familiar em meio a tantas incertezas. No orfanato, a menina passou a viver em um contexto completamente diferente, cercada por outras crianças e sob os cuidados de responsáveis institucionais. Foi nesse novo ambiente que surgiu um dos elementos mais intrigantes de toda a história. Relatos indicam que após algum tempo a criança começou a falar bretão, justamente o idioma utilizado pela família de Pauline e pela comunidade de origem. Este desenvolvimento levanta questionamentos importantes. O fato de a menina ter adquirido ou demonstrado conhecimento da língua local pode ser interpretado de diferentes formas. Por um lado, poderia sugerir que ela realmente tinha algum vínculo anterior com aquela região, reforçando a hipótese de que fosse Pauline. Por outro, também é possível que tenha aprendido o idioma posteriormente, por meio de convivência ou exposição, o que não necessariamente comprovaria sua identidade. Infelizmente, qualquer possibilidade de aprofundar essas questões foi interrompida de forma abrupta. Pouco tempo depois de sua chegada ao orfanato, a menina contraiu sarampo, uma doença bastante comum e frequentemente fatal na época, especialmente em ambientes coletivos com condições sanitárias limitadas. Apesar dos cuidados disponíveis, ela não resistiu e acabou falecendo. A morte precoce da criança representa o ponto final definitivo em uma das principais linhas de investigação do caso. Com seu falecimento, perde-se a oportunidade de obter informações adicionais que poderiam, eventualmente, esclarecer sua origem ou confirmar sua identidade. Em um período sem registros detalhados ou métodos científicos avançados, o testemunho direto da própria criança poderia ter sido um dos poucos caminhos possíveis para a verdade. Assim, o destino dessa menina encerra-se de forma silenciosa, sem respostas conclusivas. Sua trajetória é marcada por incerteza desde o início. Termina sem que se saiba ao certo quem ela era. Esse desfecho reforça o caráter enigmático do caso como um todo, deixando em aberto uma das questões centrais. A criança encontrada era de fato Pauline ou apenas uma vítima de circunstâncias desconhecidas? Dessa forma, o fim da vida dessa menina não resolve o mistério. Pelo contrário, o torna ainda mais profundo e insolúvel. Ao analisar todos os elementos apresentados ao longo do caso, fica evidente que a história permanece envolta de incertezas e lacunas que nunca foram completamente preenchidas. O desaparecimento de Pauline, a aparente identificação de outra criança como sendo ela e a posterior descoberta de restos mortais criam uma sequência de mistérios que desafiam explicações simples e lineares. E um dos aspectos mais marcantes desse caso é a fragilidade dos métodos de investigação disponíveis na época. Em 1922, não existia um recurso como teste de DNA, bancos de dados centralizados ou técnicas avançadas de perícia forense. A identificação de indivíduos dependia, em grande parte, de reconhecimento visual, testemunhas e interpretações subjetivas. Esse contexto tornava qualquer conclusão extremamente vulnerável a erros. A possível identificação equivocada da criança encontra Einstein ilustra bem essa limitação. A decisão de aceitar aquela menina como sendo Pauline foi baseada principalmente na percepção da família, influenciada por fatores emocionais intensos. Em uma situação de perda e sofrimento, a necessidade de acreditar no reencontro pode ter desempenhado um papel decisivo, mesmo diante de inconsistências claras no comportamento e nas características da criança. Por outro lado, a descoberta dos restos mortais próximos à propriedade levanta uma hipótese difícil de ignorar.
de que a verdadeira Pauline nunca saiu daquela região. Se isso for verdade, toda a narrativa construída em torno do reencontro estaria baseada em um equívoco, o que reforça a ideia de falha nessa condução de investigação. Ainda assim, a ausência de confirmação científica impede que essa hipótese seja tratada como um fato definitivo. Outro ponto que permanece sem explicação é a presença do crânio masculino encontrado nas proximidades. Esse elemento, que poderia ter fornecido pistas adicionais ou até mesmo ampliado o escopo da investigação, não foi devidamente explorado pelas autoridades. A falta de aprofundamento nesse aspecto contribuiu para a sensação de que partes importantes da história ficaram sem resposta. Além das questões investigativas, o caso também levanta reflexões mais amplas sobre a identidade. O que define de fato quem é uma pessoa, que uma pessoa é? Em um cenário onde há registros confiáveis ou meios científicos de verificação, a identidade pode ser atribuída com base apenas em aparência e reconhecimento? Esse episódio demonstra como, em determinadas circunstâncias, a identidade pode se tornar algo incerto e até mesmo construído a partir de crenças e expectativas. Se esse mesmo caso ocorresse nos dias atuais, é provável que o desfecho fosse completamente diferente. Técnicas modernas permitiriam a identificação precisa dos restos mortais, a confirmação da identidade da criança encontrada e a reconstrução mais detalhada Jesus, hoje está difícil, viu? Mais detalhada dos acontecimentos. Isso evidencia o quanto o avanço tecnológico impacta diretamente a capacidade de resolução de casos complexos. No entanto, apesar de todos os avanços contemporâneos, a história de Pauline permanece como um enigma histórico. Ela não oferece respostas definitivas, mas sim um conjunto de possibilidades que continuam a intrigar pesquisadores e o público em geral. O caso resiste ao tempo justamente por sua natureza ambígua, onde cada evidência pode ser interpretada de diferentes maneiras. Em última análise, essa história não é apenas sobre o desaparecimento, mas sobre os limites da verdade em contextos de incerteza. Ela revela como fatores humanos, emocionais e técnicos podem se entrelaçar, resultando em situações onde a realidade se torna difícil de definir. E é justamente essa ausência de conclusão que mantém o caso vivo até hoje, como um dos mistérios mais inquietantes do seu tempo.